Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do programa Fagulhas de Luz. Hoje, quinta-feira, estamos já próximos aí do final de semana. Esse é o nosso momento diário de reflexão de segunda a sexta-feira. Eu, Theo Oliveira e o nosso amigo Sidney Fernandes estamos por aqui trazendo para vocês algumas perguntas e respostas sobre religião, espiritualidade, sobre alguns fatos, né, corriqueiros também que acontecem no nosso dia a dia que podem trazer algum tipo de dúvida e a gente traz para o programa, pergunta para o Sidney e ele traz a resposta para a gente. Sidney, outro dia eu vendo um vídeo, né, sobre antigamente as pessoas, quando elas desencarnavam, os familiares, bem antigamente, tiravam foto daquelas pessoas em algumas poses, em algumas situações, ou até junto com elas. E um comentário, teve uma pessoa que falou que mesmo que fosse a mãe dele, depois de desencarnada, depois de morta, ele não teria coragem de tocar. Por que que a gente tem tanto medo, tanto da morte, quanto pessoas têm medo de pessoas já desencarnadas, já que nem o mal já elas podem fazer pra gente no momento ali, fisicamente falando, Sidney? Por que tanto esse medo? Não de morrer, mas também medo dos mortos. Seja bem-vindo ao Fagulhas da quinta-feira. Isso é muito estranho, porque eu estou ao lado de uma pessoa querida, do meu pai, da minha esposa, do meu filho, do meu irmão, e de repente, quando eles morrem, eles viram fantasmas. E a doutrina espírita diz que não é bem assim. Nós continuamos vivendo da mesma forma, com a mesma moral, com os mesmos desejos e o mesmo sentimento em relação às pessoas que estão à nossa volta. Devemos respeitar os mortos, mas esse medo há muitas explicações. Uma delas é de que nós já vivemos, morremos, voltamos para o plano espiritual, renascemos, remorremos várias vezes e nem sempre o retorno ao plano espiritual é agradável. Porquanto, não raramente, nós desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá e, como diria o caboclo, roemos a corda, Hum. não cumprimos os compromissos com os quais prometemos, que prometemos antes do início desta vida. E aí, coisas que deveriam ser acertadas, resgatadas, reparadas, não acontecem. Resultado, voltamos numa situação terrível, brava, do outro lado. E aí cria uma espécie de condicionamento negativo. Ah, se eu morrer, eu vou, abre aspas, para o inferno. Não aquele inferno material, com chamas, não. É o inferno da consciência culpada, ao inferno do remorso. Vou ter que começar tudo de novo. Então eu quero ficar por aqui mesmo. Sabe, quando a pessoa, ela não está numa situação assim espetacular, mas ela prefere ficar do jeito que está para ver como é que fica. Hum. Daí, então, o medo da morte. E, além disso, naturalmente, existe o instinto da conservação. Nós devemos encarar a nossa presença aqui na Terra como passageira, uma oportunidade. Tudo bem, a Terra pode ser uma prisão, pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser tudo, menos o nosso lar. A vida verdadeira é no plano espiritual, é a vida do espírito. Tanto é que geralmente ficamos mais tempo lá do que aqui, numa proporção assim de 300 para 100 anos ou 500 para 100 anos, enfim, sempre devemos considerar a nossa passagem aqui na Terra como o próprio nome diz, passagem, passageira, e voltarmos ao plano espiritual com a consciência pura, leve, livre. Daí não teremos razão para ter medo da morte. Esse medo de fantasma tem correlação com o outro lado. E a gente quer ficar por aqui mesmo por enquanto. Mas nós sabemos que não é assim. Uma hora qualquer, com certeza, voltaremos para o plano espiritual. Vamos fazer todo o possível para voltar de uma maneira melhor do que aqui chegamos.